possa falar conosco nessa reunião, como o Senhor tem falado tantas vezes. Nós te amamos, Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado. Louvado seja o Senhor, irmãos. Louvado seja o Senhor, porque nós somos os seus filhos. Temos a vida de Deus dentro de nós. Senhor, Deus habita em nós. Isso é maravilhoso, irmãos. Que palavra que nos encoraja, né? Graças ao Senhor. Muito mais. Nós temos muito mais. Não apenas a salvação básica, né? Mas nós temos muito mais. Uma salvação completa. Tudo que nós passamos, né? Tudo que nós passamos com alegria. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, o que importa é o que nós passamos? O que importa não é o que nós passamos, é o que está dentro de você, né? Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. A gente não pode ficar amargando com essas porcarias que tem por aí, né? Ainda que temos muitos problemas, nós temos alegria. Precisamos conhecer o Senhor, precisamos ruminar mais e orar mais. A porta do Senhor, né, ela está escancarada. Deus é o Deus do infinito e da graça. Não podemos brincar de ser crentes. Todas as vezes que eu me dou por conta, né, eu percebo que eu preciso viver na presença do Senhor. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Precisamos sempre estar orando em todo lugar, buscando o Senhor. Fomos reconciliados com Deus. Pronto, a mensagem foi dada. Eu acabei de ler todos os testemunhos dos irmãos. Não é bom, irmãos? O que os irmãos falam nos reveste de alegria, de prazer, de satisfação por esse corpo de Cristo funcionando. Cada membro exercitando o seu dom, desfrutando do Senhor nas reuniões. Não apenas a gente aqui falando, mas os irmãos falando. Quanto alimento que tem, né, irmãos? Se você prestar atenção, você vai ver que a mensagem já foi dada. Esse Deus maravilhoso habita em nós. Por isso, nessa mensagem, por um lado, o título da semana é Muito Mais. Muito mais seremos salvos pela sua vida. Nós já fomos reconciliados com Deus, porém muito mais. Mostrando assim que não é apenas a experiência da reconciliação, mas tem muito mais para nós. Seremos salvos pela sua vida. Existe uma salvação, que é a salvação da nossa alma. Existe uma salvação, que é uma salvação além da nossa salvação eterna, que é a transformação da nossa alma. Até nós termos em plenitude a imagem e a semelhança de Deus. Nos nossos pensamentos, nos nossos atos, né, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, o Senhor quer ser expresso. Por isso, quando a gente busca o Senhor, quando a gente, dia após dia, anda no caminho do Senhor, através de ler a palavra, através das reuniões, muito mais seremos salvos pela sua vida. A salvação, por um lado, é um novo nascimento, né? Eu creio no Senhor, eu recebo a vida de Deus, e os dons de Deus são irrevogáveis. Uma vez salvos, salvos para sempre. Nós nunca vamos deixar de ser filhos de Deus. Não éramos. Porém, quando nós cremos no Senhor, nós nos tornamos filhos de Deus. Por quê? Pelo simples fato de nós termos recebido a própria vida de Deus dentro de nós. No nosso espírito, na parte mais interior do nosso ser. Nós recebemos Deus dentro de nós. Esse Deus não vai embora nunca. Nós não deixamos de ser pai. Não é que nem aquela criança que fala assim, aquela criança de 12 anos, que o pai não dá a mesada e o filho fala assim, você não é mais meu pai, você não é mais meu pai. Não adianta, o pai vai ser continuando, né, Jô? Vai continuar sendo filho do pai para sempre, até morrer, não tem jeito. Mesmo depois que morrer, aqui jaz o pai e aqui jaz o filho, continua sendo filho mesmo depois de morrer. Na vida espiritual não é diferente, nós recebemos Deus no nosso interior. E em João capítulo 3 fala que nós nascemos de novo. Então nós temos Deus no nosso interior. Agora, se nós não buscarmos o Senhor, se nós não conhecermos o Senhor, esse muito mais, ele não é efetivo na nossa vida.
Esse muito mais, ele fica como que num estado de latência. O que é um estado de latência? Ele fica ali, que nem aquela semente que fica ali 2, 3, sabe quando você compra semente? Quem aqui já comprou a semente num saquinho? Hã? Eles colocam uma química ali, né, um veneno para ela não estragar, e dura lá 2, 3, 4 anos. Então, quando nós ganhamos o Senhor, e esse Senhor não cresce em nós, você é igual aquele saquinho de semente. Não foi plantado, fica ali parado no seu interior. Mas quando a semente é plantada em nós, e nós regamos através de ler a palavra, nós desfrutamos do Senhor, aquela semente em nós, ela brota, e ela cresce, ela começa a dar fruto. E dá fruto 30 para 1, 60 para 1, 100 para 1. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do solo, outra caiu no meio do solo, das pedras, outra entre os espinhos, e uma caiu em boa terra. E a que caiu em boa terra deu frutos. Esse é o viver que o Senhor espera de nós. Que nós demos fruto. Que nós cremos no Senhor, obedecemos a palavra do Senhor, e o Senhor quer que nós demos fruto. Frutos de justiça. Louvado seja o Senhor. Então eu queria pedir, irmãos, para a gente ler alguns versículos sobre o conhecimento do Senhor, né? Primeiro, o versículo que nós vimos lá em Oséias, ele fala assim, Oséias 3:6. 3:6? 3:6 mesmo? 6:3. 3:6 ou 6:3? 6:3, obrigado. Oséias 6:3, conheçamos, vamos ler junto? E prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Tem uma coisa bem interessante nesse versículo, ele fala, conheçamos, parece ser pontual, e prossigamos. Eu conheço, mas eu tenho que prosseguir. Ou seja, não é apenas o fato de eu ter conhecido o Senhor algum dia, mas eu tenho que prosseguir. Prosseguir é uma coisa contínua, é uma coisa que está em movimento. Eu tenho que prosseguir em conhecer o Senhor, né? E aí ele fala do resultado. Como a alva, a sua vinda é certa. Vocês acham que amanhã vai amanhecer? Você tem certeza? Então, como a alva de amanhã, a sua vinda é certa. Tenha certeza, irmãos, como a alva, a sua vinda, a vinda do Senhor é certa. Né? E ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Esse é o nosso viver, é um viver de conhecer e prosseguir o Senhor. Saiba que o Senhor vai voltar. Né? Esse é o nosso viver, irmãos. Agora vamos abrir 1 Timóteo 2:4. 1 Timóteo 2:4 fala assim, Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno... 1 Timóteo 2:4. Vamos ler junto? O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Conhecimento é uma palavra na vida da igreja que tem duplo significado. Eu posso ter um conhecimento teórico, e não só na vida da igreja, na vida humana em geral. Eu posso ter um conhecimento teórico. Por exemplo, no meu trabalho, eu trabalho com a parte de inovação tecnológica. E tem cliente que liga para nós encomendando um serviço. Olha, eu quero saber o que tem de melhor nesse assunto aqui da minha empresa, nesse aspecto da minha empresa. E é tudo contrato sigiloso e tal, então a gente não pode falar, proibido de falar o assunto. Mas esse é o nosso trabalho, a gente pega e vai buscar o que existe de conhecimento mais elevado no mundo sobre aquele aspecto. E esse conhecimento está nos artigos científicos, né? Está nas patentes, e ali tem todo o conhecimento. Nós pegamos esse conhecimento, traduzimos isso aí numa apresentação e levamos para a empresa. Fala assim, olha, o que tem de melhor no mundo, o conhecimento mais elevado do mundo sobre esse item que você pediu,
está aqui. Está lá no Japão, o cara que entende esse assunto aqui é fulano de tal, e nos Estados Unidos também tem um pessoal muito bom sobre esse item aqui. Se você quiser fazer alguma coisa relacionada com esse conhecimento, você vai ter que pegar esse conhecimento, ir para o laboratório, desenvolver algo melhor do que esse conhecimento para chegar num nível superior a esse conhecimento. Uma nova invenção para que você consiga ser líder no mundo nesse aspecto. O meu cliente pode ouvir aquela história lá que a gente conta, mostrar aqueles dados, aquelas informações, falar, bom, tá. Aí você chega daqui um ano, e aí, o que você fez com esse conhecimento? Ah, não fiz nada, porque ia ser muito difícil de atingir essa nova invenção. E ele não fez nada. Deu algum resultado para ele? Nenhum. Agora, vamos supor, eu vi aquilo que vocês falaram, é muito bom. Nós fomos para o laboratório, fizemos todo um novo desenvolvimento, está aqui a patente, estamos patenteando esse conhecimento, e não apenas nós patenteamos, como também nós vamos lançar o produto no mercado. E aquela empresa está indo de vento em popa, está ganhando um dinheirão. Fez diferença o conhecimento? Não. Então, é esse conhecimento que nós estamos falando. Tá? Não é aquele conhecimento que você sabe, mas não muda nada. Esse conhecimento, ele é até bom. É bom saber a situação das outras empresas, o que todo mundo está fazendo, mas não gera resultado. É um conhecimento que não gerou uma mudança. O conhecimento que gera uma mudança é aquele que gera um resultado. Então, pega aquela informação, a pessoa trabalha naquela informação e ele gera resultado. No caso, nós estamos falando resultado financeiro, empregos, empresas, etc. Na vida do Senhor, não é diferente. Somente conhecer a palavra de Deus não basta. O nosso conhecimento que Paulo está falando aqui, cheguem ao pleno conhecimento da verdade, é um conhecimento que causa uma mudança em nós. Esse é o conhecimento. E o prosseguir, conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor, é um conhecimento experiencial, é um conhecimento que está relacionado com a nossa experiência, como foi compartilhado. Né? Você está... Senhor Jesus... houve um dos testemunhos, né, que nós não vamos levar nada dessa vida, né? Como é que é? Nós não levamos mudança, né, irmã? Não vai levar mudança, né? O momento é hoje, irmãos. Né? Nós temos que aplicar aquilo que a gente ganha do Senhor hoje, no nosso dia a dia. Depois, em Efésios 1:17, fala assim... Vamos ler junto. Efésios 1:17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo... Vamos lá, irmãos. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Vocês sabem quem que é o Pai da glória? É aquele que apareceu para Abraão. O Deus da glória, que é o Pai da glória, apareceu para Abraão. E sabe por que Deus se apresenta para Abraão como o Deus da glória? Ele poderia ser o Deus Todo-Poderoso, que ele é, né? Ele podia falar, eu sou o Deus Criador dos céus e da terra, mas ele fala o Deus da glória. Porque quando ele fala Deus da glória, é que tem uma conotação de algo que tem que ser trabalhado, algo que tem que ser desenvolvido no ser humano. Deus se apresenta para o homem de acordo com o que ele quer que seja trabalhado no homem. E Paulo fala lá em Colossenses 1:27, ele fala assim, Colossenses 1:27, escapou. Senhor Jesus. Colossenses 1:27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, como é que é? Agora eu pergunto para vocês, Cristo em vós a glória? Não. Cristo em vós? O que é uma esperança? Eu tenho uma esperança de um dia, ganhar na loteria. A esperança. Significa que você já ganhou?
O irmão Luiz tem esperança de ganhar na loteria, né, irmão Luiz? Vai sobrar dinheiro, né, irmão? Nunca mais vai dever nada. Esperando, mas está na esperança. A esperança é algo que você ainda não atingiu, Crispim. É algo que você não chegou lá, mas você tem esperança. Então ele fala assim, Cristo em vós, a esperança da glória. Nós ainda não temos a glória, mas nós temos a esperança da glória. Quando Deus apareceu para Abraão, lá em Gênesis capítulo 12 ou 13? 12, né? Os irmãos estão prestando atenção. Deus se apareceu para Abraão, chamou Abraão, começou uma nova era, aleluia. E ele era o Deus da glória, mostrando assim, Abraão, você me segue e você vai se tornar perfeito. Você me segue e você vai ganhar da minha pessoa, você vai entender quem eu sou. E daí para frente, irmãos, a história de Abraão foi uma história de, em até certo sentido, erros e acertos. Porém, uma história baseada numa visão, num entendimento de que Deus precisa trabalhar no homem. Abraão sabia que Deus ia cumprir a promessa dele, porque Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. Então, se Deus fala alguma coisa, ele vai cumprir. Então, esse conhecimento que Deus tinha de Abraão, ele norteou toda a vida de Abraão até o fim da vida dele, apesar de ele não ter visto o resultado da promessa. Mas Deus prometeu e Deus cumpriu. Até chegar um ponto que Abraão falou assim, Deus, o negócio é o seguinte, você falou para mim que eu ia ter uma descendência igual às estrelas do céu, igual às areias da terra, areia do mar. E que a minha descendência, Deus abençoaria quem me amaldiçoaria, Deus me abençoaria quem me amaldiçoaria, mas o basicão, sim, Senhor, o Senhor não fez. Eu não tenho nenhum filho, como é que eu vou ter uma descendência assim? E aí ele deu um jeito, ele falou assim, tudo bem, a descendente meu, então eu vou dar um jeito. Sara, como você não resolve? Aí Sara deu uma sugestão, né? Pegou e falou, então você tem filho com a minha serva, e esse vai ser o seu descendente. O resultado disso foi a perda da presença de Deus por 13 anos. Isso está relatado em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Vamos ler lá, porque isso é muito bom. Gênesis 17. Olha que passagem, irmãos. Só que para entender esse tempo que ele ficou, tem que ler o versículo anterior. Vou ler o 15 e o 16. Agar deu à luz a um filho a Abraão. Agar era a serva de Sara, certo? E Abraão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou de Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Depois chega no versículo 17 e fala assim, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, portanto, quantos anos? Faz as contas aí, quem tem calculadora? Não precisa, né? É fácil, né? 13 anos. O que aconteceu entre o versículo 16 do capítulo 16 e o versículo 1 do capítulo 17? Nada. Não tem relato nenhum. Se aconteceu, deve ter acontecido, né? O Ismael cresceu, virou um meninão, né? 13 anos, já é um garotão, certo? Mas não aconteceu nada. Há quem diga que Ismael é muito importante, né? Uma outra religião monoteísta aí, que também adora a Deus, mas eles seguem outra linha, eles valorizam muito Ismael. Só que é interessante, depois que nasceu Ismael, Deus não conversou mais com Abraão. Deus só foi conversar com Abraão 13 anos depois. Quanto tempo a gente fica, muitas vezes, sem a presença de Deus? Sem conversar com Deus? E aí falou assim, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor. E toda vez que Deus aparece para Abraão, tem uma mudança na vida dele.
Toda vez. A primeira vez Deus apareceu e falou assim: eu sou Deus da glória. Ou seja, eu estou mostrando para você, Abraão, que eu vou trabalhar com você e vou fazer com que você conheça a minha glória. E aí, quando chega aqui, depois dos acertos e erros de Abraão, esse é um dos momentos que Deus novamente volta para Abraão, pela grande misericórdia dele, e fala assim: eu sou Deus Todo-Poderoso. Deus se apresenta para ele assim, com aquele que pode, aquele que tem condição de fazer o que for necessário para atingir o seu objetivo. E disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Irmãos, nós precisamos ler a Bíblia, sabe, irmãos? Nós precisamos conhecer a Bíblia, nós precisamos, quando a gente lê a Bíblia, a gente conhece a maneira de Deus ser. Eu gostaria de fazer um parênteses aqui na mensagem. Eu estava essa semana lendo a palavra e o Senhor me tocou com um trecho. Depois eu continuo, mas entenda que esse é um parênteses, é algo que o Senhor me tocou. E eu queria ler para vocês, tá? E o Senhor me tocou, eu não sabia porquê, aí ocorreu uma situação e o Senhor falou assim: é o momento. Então, eu queria ler para vocês, e está relacionado com a palavra, de conhecer o Senhor. Nós precisamos conhecer quem é o nosso Deus, irmãos. Nós precisamos entender quem é o nosso Deus. E a maneira está aqui, ó, na palavra de Deus, tá? Por favor, abram em Ezequiel capítulo 18. E eu vou dizer para vocês: o caminho do Senhor não é direito. Viu? O caminho do Senhor não é direito. Versículo 25. Não sou eu que estou falando, é o povo de Israel, tá bom? No entanto, dizeis: o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Olha que palavra pesada. Deus, o que você está fazendo não é direito. Tá, qual é a base para isso? Vamos lá? Versículo 20. A alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai. Prestem bem atenção. Nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. O que Deus está falando aqui? Deus está falando que cada um é responsável pelos seus atos perante Deus. Eu sempre falava para minhas filhas: eu sou responsável pela minha salvação. E você, Lídia, você, Alice, vocês são responsáveis pela salvação de vocês. Se vocês não buscarem o Senhor e ganharem o Senhor, não é porque eu sou salvo que vocês são salvos. A salvação não é herança. Não existe herança em salvação. Cada um de nós é responsável pela nossa própria salvação perante o Senhor. Não é porque minha filha nasceu de mim, logo ela também é salva. Não, é isso que ele está falando aqui, tá? E também, se o filho é salvo, não significa que o pai é salvo. O pai tem que buscar o Senhor também para se converter. Certo, irmã Vera? Isso é claro na palavra. Mas se o perverso, versículo 21, se converter de todos os pecados que cometeu, aí mostra grande misericórdia de Deus, né? E guardar todos os meus caminhos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Entendam aqui, esse ser morto é perder. O que é a morte? A morte, irmãos, é a perda da presença de Deus. Assim como a trevas é a ausência de luz, certo? A morte é a falta da presença de Deus. Por exemplo, se aqui tivesse escuro e um breu, né, e você acendesse a luz, as trevas vão embora. E o Senhor se apresenta assim também em João capítulo 1, né? Que o Senhor é a luz do mundo, a luz da vida. A luz veio e as trevas não a compreenderam, né? As trevas foram embora. E aqui ele fala: se o perverso se converter, os pecados, de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, se fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto.
De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Então, nós somos responsáveis pela justiça que nós praticamos. Agora, eu queria pular no versículo 24. Mas, presta atenção nesse versículo. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? Se eu estou aqui em cima agora, no púlpito, falando a palavra de Deus para vocês, amanhã eu caí em pecado, e vocês me virem pecando, eu praticando a injustiça, acaso viverá? Ah, mas você deu a vida pelo Senhor. Faz 40 anos que você está servindo o Senhor. E amanhã eu começo a praticar injustiça. Vou para as drogas, eu começo a roubar, começo a fazer coisas corruptas no mundo, no pecado. Acaso viverei? Eu pergunto para vocês. De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Por isso que eu li, o primeiro versículo que eu li para vocês foi o versículo do capítulo 25, o versículo 25, não precisa mudar. O caminho do Senhor não é direito. No nosso conceito, irmãos, o que você construiu no passado, toda a glória que você, todo o trabalho, todo o labor, toda a labuta que você fez, e todo o serviço que você serviu ao Senhor por tantos e tantos anos, é digno de consideração. Afinal, você foi uma pessoa que agradou tanto o Senhor, serviu tanto o Senhor. E aí, o que acontece? O seu último estado se tornou reprovável perante Deus. De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Deus não é justo, né? Ai de mim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Você quer pensar igual a Deus ou não quer? Então, está aí. Essa é a palavra de Deus. Depois no versículo 25 fala aquele que nós lemos já, né? E no versículo 26 fala: desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Eu vou falar uma coisa para vocês. Qual que é o maior sinal de que eu e você estamos na presença de Deus? Exatamente. Mais alto, Beto. Não é doce esse nome? Há outro nome pelo qual se pode ser salvo? Debaixo da terra? Invoca Bolsonaro. Né? Invoca, como é que chama o dos Estados Unidos lá? Donald Trump. Ronaldinho. Ronaldinho salva. Então a sua mãe salva. Sua mãe salva. Dona Helena, já morreu, minha mãe, coitada. Que o Senhor a tenha. O único nome debaixo do céu que nos dá salvação é o nome de Jesus! Invoca o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus! Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí eu pergunto para vocês, tá bom, eu invoquei há 40 anos atrás. Precisamos conhecer e prosseguir em conhecer. É esse conhecimento, é essa exposição à presença de Deus que nos transforma. Percebe que não é um conhecimento mental? Quando Moisés ia até a presença de Deus e ficava lá 40 dias na presença de Deus, ele voltava
ele tinha que colocar um véu, porque a glória de Deus, ela penetrava na pele de Moisés e ele brilhava para as pessoas, a ponto de que ele tinha que pôr um véu, porque aquela glória desvanecia pouco a pouco. Mas a palavra mostra que o Senhor se tornou o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor há liberdade, e que nós, contemplando e refletindo a glória do Senhor, como por espelho, seremos transformados de glória em glória. Esse é o nosso viver. É um viver de contemplar e refletir a glória do Senhor. Isso é conhecer o Senhor. Então, irmãos, se alguém não consegue invocar o nome do Senhor, se alguém que estava desfrutando do Senhor parou e não invoca mais, mas se diz conhecedor de Deus, eu vou falar para vocês, Nimrod era um poderoso caçador perante o Nimrod. Depois o que Nimrod, a turma de Nimrod fez? Vamos construir uma torre de Babel, independência de Deus. Aí eles passam a falar de Nimrod. Olha que poderoso caçador perante Deus. Tinha uma mescla de coisa assim de Deus com coisa do homem. Nimrod era um poderoso caçador, mas ele não glorificava a Deus. E na sequência, na esteira dos acontecimentos ali, de Gênesis capítulo 17, não, esqueci, acho que não importa. Na esteira dos acontecimentos onde o homem erigiu lá na Síria, né, a Torre de Babel, existe uma prática de substituir Deus. O homem parou de conhecer a Deus, parou de invocar o nome do Senhor. Quando Deus chama Abraão, a primeira coisa que Deus restaura é o invocar o nome do Senhor. É o levantar uma tenda e invocar o nome do Senhor. Em vez da Torre de Babel, Abraão, que foi o pai de muitas nações, que é o nosso pai, né, o pai da fé, ele edificava um altar e construía uma tenda. Tenda é uma coisa que não é sólida, irmãos. Uma tenda é um pano, é um tecido, uma pele, mas ela não é fixa. Eu estava falando assim, falei para a Claire que nós estamos na reta final. Já passou da metade, né? Por quê? Eu não vou viver até 120 anos. Apesar que a Bíblia fala que a gente vai viver até os 120, a nossa vida é até os 120. Talvez, não sei. Quem dera, né? Mas, né? Se for que nem a irmã Vera compartilhando assim, eu quero. Mas se não puder vir na reunião, também não quero, viu, irmã Vera? Tem que ser assim, que ser até 120 vindo na reunião e compartilhando. Então, eu já passei da metade, certo? Porque eu tenho 65 meses, certo? Então, nós temos que aprender, pôr na nossa cabeça que nós não vamos viver eternamente, assim, na nossa carne. Temos que se preparar, viu, irmão Flori? Se preparar. Tá, você está construindo a sua coroa? Tá, né? Nós sabemos, o Senhor sabe. Né? Nós estamos pregando o Evangelho e estamos cuidando da nossa vida espiritual, conhecendo o Senhor e prosseguindo em conhecer. O que não pode acontecer, irmãos, é nós não entendermos a palavra de Deus. Aquele que está praticando a vida do Senhor e abandona, Deus não vai lembrar de você, meu irmão, pelos primeiros atos, ou por tudo que você fez no passado e todas as glórias adquiridas. Sabe? Deus vai lembrar de você pelo que você está fazendo hoje. Por isso que a Bíblia fala, bem-aventurado o homem que for achado fazendo assim. Mateus capítulo 24 ou 25? 25. Bem-aventurado aquele que for achado fazendo assim. Significa, no dia a dia, eu estou fazendo assim. Ah, mas aquele irmão serviu tanto, foi um irmão tão bom. E aí, ele pregou o evangelho para mim, eu me converti, era tão bom no grupo jovem, no grupo de jovens, ele pregava tão bem, ele pregava cantando. Pregava o evangelho cantando, e a gente estava lá, aquele mundaréu de jovens, todo mundo desfrutando do Senhor, e eu me converti, era tão bom, a gente tinha 16, 17 anos, aquele mundaréu de jovens, aquele tempo era tão bom, né? E ele adulterou e foi embora.
tinha 300 irmãos seguindo ele. E ele caiu no pecado, e depois ele adulterou de novo, e teve 10 mulheres. Mas ele era tão bom no passado, aquele irmão, eu devo toda a honra a ele. Eu devia considerá-lo, porque ele é uma boa pessoa. Ele não é uma pessoa ruim. Ele adulterou porque é fraco. E está no adultério. E ele é considerado como o bom vivant da cidade. Mas ele é bom, porque ele me salvou. Então eu devia seguir ele, fazer o que ele está fazendo. Você vai ser lembrado não pelos atos que você fez no passado. Você vai ser lembrado e considerado na presença de Deus pelo que você está fazendo agora. Eu também. Então eu não tenho nada que seguir aquele irmão que pregou o evangelho para mim, que era maravilhoso. Ele abandonou o Senhor. Ele está no mundo, está no pecado. Eu não posso seguir aquele irmão. Ele está praticando um adultério espiritual, não só físico. Ele não está com o Senhor. Eu não posso seguir aquele irmão. Eu não quero nem chegar perto dele. É porque eu sou meio esquentado. Mas assim, mesmo que você não seja esquentado, você não deve se aproximar de pessoas que claramente abandonaram o Senhor. Porque você vai ser contaminado. Você vai ser prejudicado. E saiba que você está indo contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala: desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo as abominações que faz, o perverso, acaso viverá de todos os atos de justiça que tiver praticado? Não se fará memória. Deus não lembra. Deus está pouco ligando se você edificou a igreja no passado, se você fez muitas coisas no passado. Deus não se lembra. Você vai se lembrar? Você tem memória melhor do que Deus? Eu vou dizer não, irmãos. Siga a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Deus não se fará memória na sua transgressão com o que transgrediu. E do seu pecado que cometeu, neles morrerá. A única maneira, irmãos, é se arrepender. Ele fala, portanto, eu vos julgarei, versículo 30, a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Diz o Senhor Deus, convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo, e um espírito novo. Pois por que morrereis, ó casa de Israel? Senhor Jesus, eu espero, irmãos, que todos nós possamos levar essa palavra na presença de Deus. Deus não é homem para que se arrependa. A palavra de Deus, ela é séria, né? Então, que todos vocês possam, e eu, levarmos essa palavra na presença de Deus. Não julgue as pessoas pelo que eles falam. Julgam pelo que eles fazem e pela prática deles. Se uma pessoa não consegue invocar o nome do Senhor, não consegue orar para o Senhor, não é você que vai resolver o problema dele. Ele sabe o caminho. Ele sabe o caminho para se voltar para o Senhor, para se arrepender. Se você tentar resolver o problema dele, você vai se contaminar e você vai prejudicar a sua vida. E você vai se tornar igual a ele. O cão que voltou ao vômito. Filipenses 1, 9 a 10. Fechei o parênteses, tá bom? Esse era o parênteses. Não está na mensagem, mas está no sentimento que o Senhor me deu. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Eu falei? Filipenses 1, 9 a 10. É isso mesmo. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e toda percepção. Essa é a oração de Paulo, né? Nós precisamos aumentar o nosso conhecimento. Esse conhecimento é um conhecimento pleno e é toda a percepção.
para provardes as coisas excelentes, versículo 10 e 11. E serdes sinceros e... Você quer ser inculpável? Siga conhecendo o Senhor, desfrutando do Senhor, né? Até o dia de Cristo. Irmãos, nós temos que nos preparar, principalmente os que já têm mais de 60 anos. Nós temos que nós temos que estar bem na presença do Senhor. Temos que nos humilhar na presença do Senhor todos os dias, né? Agora os jovens também, porque o Senhor pode voltar amanhã, aí a gente está tudo igual. Se o Senhor voltar amanhã, como é que fica? E aí ele fala, sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Louvado seja o Senhor. E aí em Colossenses 1, 9 e 10, ele fala assim, por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento. Sabe, esse versículo me dá uma sensação, né, irmã Luísa? Aquela sensação gostosa, né? A gente está apacentando uma família e a gente ora, né? Senhor, pleno conhecimento. Senhor, essa é a nossa esperança, né? Que os irmãos ganhem o pleno conhecimento. Enquanto tem aquela abertura, aquele desfrute, né? Cada vez mais aberto e mais desfrutando, é tão gostoso, né, irmã? Ó, Senhor, a Nancy também está indo lá, né? Um desfrute. E essa é a nossa oração. Não cessamos de orar por vós, pelos irmãos novos, de pedir que transbordem de pleno conhecimento da sua vontade, e de toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Esse é o nosso viver, irmãos. Por isso que fala muito mais seremos salvos pela sua vida. Esse ser salvo pela sua vida implica em ter, dia após dia, conhecer o Senhor. Você é diferente de 20 anos atrás? Certamente você é. Às vezes a Claire chega para mim e fala assim, você não muda. Eu vou falar para você, é duro ouvir isso, viu? Não, essa parte eu não falo não, viu, Beto? Eu falo assim, eu vou falar para vocês, graças a Deus, pelas nossas queridas esposas, que nos conhecem profundamente, mas eu sei em quem tenho crido, e é poderoso. Amém. Certamente o Senhor tem trabalhado em nós, irmãos, mas nós temos que trabalhar muito mais. Quando a esposa vem e fala uma coisa dessa, a gente tem que se humilhar na presença do Senhor e falar, Senhor, trabalha em mim, Senhor. Não temos que ficar discutindo, temos que aceitar e falar amém. Temos que nos humilhar e falar, Senhor, eu preciso melhorar. Senhor, o que está a minha obstinação, o meu jeito de ser, o que você quer e ponto final. Nós temos que nos humilhar e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Né? O fato da gente reconhecer e saber que nós temos problema, já é um ponto de partida para o Senhor poder trabalhar em nós, né, irmãos? Filipenses 3:10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Esse conhecimento é poderoso, o poder da sua ressurreição. Essa ressurreição, que fala aqui em Filipenses 3:10, é uma ressurreição sobrepujante, é uma ressurreição elevada, tá? É uma ressurreição superior. Obrigado, Beto. O poder dessa ressurreição e o conhecimento e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Vocês percebem que a palavra conhecimento aqui não é usado de maneira leviana, meramente um conhecimento teórico e sem resultado. Não, é um conhecimento que me leva a ser conformado com ele na sua morte. E Paulo fala, dia após dia morro, mostrando que esse conhecimento levou Paulo a desfrutar do Senhor em toda e qualquer circunstância da vida dele. Esse é o conhecimento que o Senhor precisa que nós tenhamos na nossa vida diária, né?
E, finalmente, Colossenses 3, de 5 a 11, ele fala assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes também vós. Andastes vós também, no outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Aleluia! Percebe como esse conhecimento muda a nossa vida? É um conhecimento prático, um conhecimento relacionado com a experiência do Senhor na nossa vida diária. Muda a nossa vida. Muda a nossa vida. Indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena. Muda. Nós somos despidos do velho homem e nós nos revestimos de Cristo, o qual é tudo e em todos, e não há diferença. Não tem bárbaro, não tem cita, não tem escravo, não tem livre. Todos nós somos um nesse corpo que é o corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Que viver maravilhoso, irmãos. Senhor Jesus, acabou o meu tempo. Vamos orar então? Vamos orar? E depois tem os avisos. Amém?